Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você está de volta acompanhando o nosso programa. Quero agradecer muitas pessoas que mandam mensagens para nosso WhatsApp, Queira TV Kefas, do meu WhatsApp pessoal, pessoas que mandam nas minhas redes sociais, ou pessoas que encontram comigo nas ruas e dizem que gostam muito de assistir o Kefas Entrevista. E nós ficamos muito felizes com esse retorno das pessoas, porque nós propomos aqui levar para vocês assuntos importantes e trazer aqui convidados que têm conhecimento, que têm legitimidade para tratar dessa causa, ou das causas que são tratadas aqui. É a prestação de serviço que a TV Kefas faz para você. E hoje nós daremos continuidade a uma série de entrevistas que começou na semana passada, falando sobre a questão da conjuntura política, econômica, principalmente nesse período pós-eleições, em que estamos preparando aí para um novo governo, um executivo novo e também um legislativo novo em âmbito federal e também na esfera estadual. Nós estamos novamente aqui com o Dr. Geraldo Sena, advogado especialista em direito político, e hoje nós abordaremos uma outra esfera, um outro lado do poder como um todo. Na semana passada falamos sobre a esfera política, né? Política governamental, e dessa feita o Dr. Geraldo está propondo para que nós possamos entender como funciona a esfera econômica enquanto política de governo. Não é isso, doutor Geraldo? Boa tarde. Exatamente. Muito obrigado pelo retorno, né? Só lembrando, na semana passada nós comentamos sobre o espectro político, Márcio, que é exatamente essa governabilidade, né, que o próximo presidente vai ter. Sim. Concentramos muito a eleição no chefe do executivo e distraímos do legislativo, que essa é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e as assembleias legislativas, né? Então, só para recordar, eu trouxe aqui um gráfico, nós temos aí 11 partidos de centro-esquerda e 9 partidos de centro-direita e 5 partidos de centro. Então, quer dizer, a maior concentração de partidos... Eu interrompi, mas nós falamos isso ano passado. Não, pois é, mas eu estou lembrando... Não, estou falando, você está recordando. Agora eu interrompi. Uhum. Nós falamos, inclusive nós falamos, por exemplo, se o governo quiser aprovar algo importante, ele vai negociar com quem? Aí você diz, com o centro, ele tem que negociar com o centro. Exatamente, é só para recordar. Nós falamos dessa proporcionalidade na Câmara e no Senado. Isso é importante recordar, porque nessa conjuntura econômica, né, todos os programas e planejamento vai ter que passar por esse espectro político, né? Vai ter que passar pela Câmara. E quando nós vamos falar da conjuntura jurídica que vai envolver tudo isso, isso vai ficar bem claro, né? Bem fixo aí, dessa governabilidade. E aí entraria outro poder, no caso jurídico, que é o sistema judiciário. Né? Exatamente. Mas hoje nós vamos focar nessa questão da política econômica, da economia pública ou economia política, né? Que também depende de toda essa conjuntura, né? O governo, não vivemos aqui o Estado totalitário, né? Nós vivemos uma democracia, felizmente, graças a Deus, que se mantém assim, e haverá essa necessidade da governabilidade para a questão também econômica, que é uma mazela que estamos vivenciando e precisando de uma mudança. Bom, de que forma o Estado interfere na economia? Para a gente começar esse bate-papo. Primeiro que a economia é uma ciência social, né? Que estuda como suprir as necessidades básicas utilizando recursos escassos. Sim. Então, esses dois pontos são importantes, recursos escassos, né? Necessidades ilimitadas. O que é a economia? A economia é uma palavrinha grega, né, que deriva de oikonomos, né, que é a economia da casa, né? Oikos significa casa e nomos significa o costume da casa, a administração da casa. Mas isso transformado em ciência, isso passa a ser um estudo do indivíduo, o relacionamento do indivíduo com a sociedade, né? Mitigando aí esses dois fatores aí de recursos, né, ilimitados. Né? E aí, no caso, nós vamos falar dos dinheiros públicos daqui a pouco, né? E as necessidades ilimitadas. Então, a conjugação desses dois fatores aí que traz a economia, né, para dentro desta análise nossa. E a economia, né, virou uma ciência, tem vários nomes, nomenclaturas, fatores.
macroeconomia, microeconomia, mas ela não deixa de ser simples na sua essência. Não é? Porque como administramos a nossa casa, as nossas finanças pessoais, a empresa também deve administrar e também o Estado deve administrar. Não é? Tem, exatamente. Recursos e fatores de produção escassos, necessidades limitadas. Aí nós temos os problemas econômicos. O que e quanto produzir? Como produzir e para quem produzir? Né? Nós tivemos aí o exemplo da greve dos caminhoneiros, que afetou a economia, mas afetou como? Ora, parou a produção, parou a circulação de mercadorias, né? E afetou de forma drástica, né, nós tivemos aí o desastre da Samarco, que afetou diretamente a nossa vida através da economia. Né? Isso aí são coisas assim, bem recentes, né, que nós temos que lembrar, que são problemas econômicos. Né? E que nos afetam diretamente. Exatamente, que afeta diretamente. Mas o que é que tem isso a ver com o poder público? Aí é que está. O poder público, né, como nós somos uma nação de 200 milhões de habitantes, isso não pode ficar jogado assim, simplesmente, né, ao léu, sem o poder público tomar uma posição, tomar um posicionamento para redimensionar isso aí, né, redirecionar essa situação. Sobre a questão de como que é o universo econômico, como se constitui a economia, entendemos sobre essa questão da economia que impacta diretamente na vida do cidadão e o Estado tem que ser esse gestor dessa economia. Já falando efetivamente dessa economia de Estado, uma pergunta que eu gostaria de ter por base é de onde vêm as receitas? De onde o governo arrecada o dinheiro? Aí é uma outra questão que a gente precisa entender. A grande diferença entre a economia privada e a economia pública reside no princípio da discricionariedade, que tem dois componentes, a conveniência e a oportunidade. O que é isso? Você recebe seu salário e diz, eu vou comprar uma camisa. Você vai em qualquer lugar que você quiser e compre uma camisa. Né? Isso aí você vai avaliar a oportunidade e a conveniência de comprar ou não essa camisa. Para o poder público não é assim. Entendeu? Essa discricionalidade ela não existe. Por quê? O poder público, né, precisa comprar, mas comprar através de um sistema que é o sistema de licitação. Ou seja, ele não pode simplesmente chegar numa loja e dizer, olha, eu preciso de 4 seringas porque tem um paciente que está precisando de 4 seringas. Não, ele tem que fazer um processo licitatório, né, para comprar, para fazer essas compras. Um exemplo prático. Né? O governo federal decide, eu vou atender a população de Valadares e vamos duplicar a Ponte de São Raimundo. Isso. Né? Não é assim. O presidente decidiu e vamos fazer. Não é assim. Tem todo um processo que começa, no mínimo, uns 3 anos antes. Porque tem os prazos, né, para se lançar o edital, para fazer a licitação, né, para as empresas terem prazo de se habilitar naquele edital, até a conclusão do edital que vai dizer, olha, essa empresa é a vencedora da licitação. Então, é um processo longo, é um processo demorado, não é simplesmente estalando os dedos, né? Que tem toda uma conjuntura econômica e jurídica, né, para se seguir. E esse dinheiro vem de onde? É aí que está o problema. Nenhum gestor pode implementar algum serviço ou alguma obra sem o plano plurianual. O que é o plano plurianual? É um dos pontos de planejamento do poder público para se efetivar a economia. Ele tem que ser feito a médio prazo, porque quando é um investimento longo, que passar de um exercício para o outro, por exemplo, ele tem que ter o planejamento, aí por isso o plano plurianual, né? Ele tem que ter destinação desses recursos, ou a separação desses recursos, né? E ele tem que ter a implementação desses recursos. Então, não é uma coisa tão simples. Né? Mas isso passa somente pela esfera do Executivo ou o Legislativo participa desse processo? Não, isso aí para se fazer o plano plurianual, o presidente da República encaminha isso para o Congresso. E o Congresso aprova o plano plurianual. Depois, todo ano, o governo faz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a implementação do plano plurianual, de tudo aquilo que foi planejado. Né?
vamos dizer, essas leis são autorizações legislativas para a aplicação dos recursos. Ou seja, o governo diz, eu vou receber, eu pretendo receber tanto e pretendo gastar tanto. Isso, mais ou menos, isso não seria mais isso? ou menos não, é isso. É isso. Eu tenho um salário de R$ 1.000, vou gastar R$ 1.000. Sim. Se eu gastar 1.500 está errado. Tem alguma coisa acontecendo aí. Mas o Pode até acontecer. Congresso, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara dos Vereadores, pode mudar essa vontade do governo? Pode. Desde que, aí é outro caso, desde que não ultrapasse a agenda fiscal. O que é a agenda fiscal? É uma emenda complementar que veio estabelecendo o seguinte: nenhuma despesa pode ser aumentada nos próximos 20 anos. Sim. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar com a receita que foi proposta o ano passado, né, e aplicar esses recursos de acordo com a receita do ano passado. Só para a título de curiosidade, a receita da União, né, do Brasil hoje deve estar em torno de 1,5 trilhão, mais ou menos, de reais. 1 trilhão. Mas se você for pensar em termos de Brasil, que é um continente, não é tão simples assim. Tanto é que nós estamos vendo aí os estados passando dificuldade por causa das transferências de recursos. Mas não seria a má gestão que levou a isso? Mas é aí que está. Se você tem um plano plurianual, se você tem uma lei de diretrizes orçamentárias, se você tem a lei orçamentária todo ano, entendeu? Como é que a gente manifesta essa questão de má gestão? Né? Mas algum ralo teve por aí para esse dinheiro não... Sim, exatamente, tem sim. O orçamento, ele pode ser movimentado ali dentro do que foi proposto, sim, mas o governo também depende da autorização do Congresso para isso. Né? O ralo não está na implementação do orçamento. Né? O ralo está em que, ora, eu prevejo que o meu salário é R$ 1.000, mas aí eu preciso faltar 15 dias, eu não vou ter R$ 1.000 de salário, eu vou ter só 500. Sim. Vai ser descontado a metade do meu salário. Né? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que adequar meu orçamento a esse que eu recebi. Porque a previsão orçamentária é isso, olha, eu vou planejar receber 1,5 trilhão, mas e se não receber 1,5 trilhão? Se receber só 1 trilhão, né? Então aí é que está o X da questão, né? Entendendo mais sobre essas finanças, falamos sobre o plano plurianual, o Estado tem que se organizar, planejar as suas ações a médio e longo prazo, tem que passar pelo crivo do Legislativo, do Congresso, do Legislativo como um todo, e tendo recursos, tendo planejamento, executar. Mas, muitas das vezes, o que foi planejado não foi executado, não dá para ser executado. Onde pode ter algum problema aí para isso não acontecer? A falha de planejamento. Sim. Né? Porque eu não conheço situação nenhuma, Márcio, que o administrador público, o prefeito, o vereador, o presidente da República, o governador, chega lá no cofre público, enfia a mão e tira uma bolada e põe no bolso. Eu não conheço situação no mundo, não é só no Brasil, não. No entendimento geral, né? Isso acontece. Pelo entendimento geral, Sim. Isso acontece. Mas a questão é que o próprio sistema de licitação, ele favorece, ele traz alguns gargalos que pode favorecer a corrupção de um modo ou de outro. Sim. Nós demos exemplo aí da 381. Eu sou uma empreiteira, eu participo da licitação para duplicar 50 quilômetros da rodovia. Tá, meu planejamento é o quê? É duplicar, é fazer o asfalto e tal. Mas no 20º quilômetro ali, eu faço 20 quilômetros, daí a pouco tem uma coisa que acontece. Uma rocha desaba lá e atrapalha o meu serviço todo. Eu tenho que refazer aquilo, eu tenho que tirar a natureza, né? A natureza age. O que acontece? Aqueles recursos, né, que eu havia destinado para aquele serviço vai ter que ser utilizado em outra coisa. Né? Ele vai ter que ser utilizado para retirar esse entulho, para limpar o terreno. Né? E eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de mão de obra, eu vou precisar de máquina e de uma série de coisas. Gastar mais. Estou falando de coisa grande, né? Porque no serviço público a gente não fala de coisa pequena. A gente não fala de uma agulha ou um catéter, não. A gente fala de muita coisa. Mas aí o governo pode adicionar recursos a esse contrato? Exatamente, tem os aditivos. Sim. E aí é que está.
esses aditivos dependem também do plano plurianual, Sim. depende da lei de diretrizes orçamentárias. Se tem o dinheiro. Se está lá destinado. Olha, nós reservamos tantos milhões ou tantos bilhões para aditivos contratuais. Está previsto lá? Está previsto, né? E tudo está previsto nos orçamentos. Não é uma coisa tão simples assim, né? Agora, para a gente entender um pouco mais, o governo ele não é produtor de dinheiro, né? Tem a Casa da Moeda, né? Tem a Casa da Moeda que produz as cédulas, né? E as moedas, mas o governo não pode fazer dinheiro, ele não inventa dinheiro, nem tem árvore de dinheiro. De onde vem o dinheiro que o governo arrecada? Exatamente. Ele tem o dinheiro através dos tributos, que são os impostos, as taxas e as contribuições. Que nós pagamos. Que o cidadão paga, né? Esse é o orçamento de receitas, né? As receitas do Estado, né? Como é que isso é implementado, né? Eu dei o exemplo aqui, eu tenho um salário de R$1.000, num determinado momento eu sofro um desconto de R$500, eu estou com um déficit de 500, o que eu faço? Eu vou lá no banco, pego 500 emprestado, eu vou ficar com uma dívida. É aí que entra a dívida pública. O que o governo faz? Ele não pode simplesmente ir lá na Casa da Moeda e emite aí, né, R$1 trilhão e tal, né? Porque isso também envolve conjuntura internacional e, né, aquela coisa toda. O que ele faz, então? Ele lança título da dívida pública. Ele fala assim, olha, eu preciso de 500 bilhões emprestados, né? Aí ele vai ao banco e fala assim, está aqui uma promissória, né, de dívida, né? Uma promessa de pagar essa dívida. Vocês peguem esse dinheiro emprestado aí com o povo, né? Desse jeito, há suplementação orçamentária, né? Que são, né, os títulos da dívida pública. Sim, e o Brasil hoje, ó, se não me engano, são mais de 190 bilhões, né? Eu não sei o valor exato não, mas é um montante. 196 bilhões é a dívida pública brasileira. E que não é só composto só desse item que eu estou dizendo. Tem outras coisas também. O Brasil precisa garantir as importações. Como é que ele garante as importações, né? Ele precisa passar um documento, né, lá para o Banco Mundial dizendo, olha, né, se as pessoas que importar produto não pagar, eu honro o compromisso e pago. Né? Então, tem outros itens que compõem também a dívida pública. Nós demos um exemplo aqui bem simples para o pessoal entender. Certo. Então, o governo tem sua projeção de receita, que às vezes pode não vir, está contando com recurso, né? Tem a sua previsão de gastos, né? Mas alguma intercorrência pode acontecer. Pode acontecer. Se o governo pode utilizar, por exemplo, um presidente ou um governador ou prefeito pode utilizar a destinação de verba, de recursos através de decreto? Não. Não, isso aí não pode. Ele tem que mandar um projeto de lei para a Câmara dos Deputados, né? Dizendo que precisa fazer uma suplementação orçamentária, tá? Então tem todo aquele trâmite. Por exemplo, caiu uma ponte. Preciso de colocar aquela ponte de volta. Não estava previsto no plano plurianual. Exatamente. Não pode o governo, vou pegar o dinheiro aqui e vou lá construir aquela ponte. Até porque vai ter que passar pela licitação. Sim. Né? Até porque vai ter que passar pela licitação. Ele não pode simplesmente pegar uma empreiteira e dizer, olha, reconstrói a ponte que eu te pago. Não, ele não pode fazer isso. Então, a questão da economia não é tão simples assim. Né? Sim. E sem contar também que tem as chamadas verbas carimbadas, né? Que cada setor tem o seu percentual obrigatório de gasto. O plano plurianual, né, indica isso. Muita gente fala assim, mas tem muito deputado ganhando dinheiro à toa, sem fazer nada e tal, não sei o quê. É o planejamento orçamentário. Sim. O executivo é obrigado a repassar para o legislativo um determinado valor. Entendeu? Me parece que 1.600.000 para o judiciário também, que eles vão gastar, né, aquele dinheiro lá. Mas de que forma que é passado isso? O legislativo diz, olha, nós temos 513 deputados, cada deputado tem um custo de R$190 mil por mês, isso multiplicado por 12 dá X milhões e tal. E o executivo é obrigado a repassar. Ele não pode dizer, não, eu não vou passar, que está muito caro. Se a gente for, nós estamos falando em termos de união, mas em todas as esferas é assim. Né? E a redução de ministério, redução disso, redução daquilo, né? No meu modo de entender, né? Enquanto analista, né, de economia, eu acho blá blá blá, entendeu? Porque isso não é
não é sinônimo de economia, porque o orçamento está pronto, o orçamento está ali, né? Então não é sinônimo de economia. Ou seja, o próximo governo que entrar, governador do estado e presidente da República, ele já vai ter o seu orçamento já pronto, ele vai ter que seguir aquilo ali. Exatamente, prontinho, né? Através do plano plurianual, né? Que é um programa de planejamento, né? Que tem vigência de 4 anos. Sim. Ele é elaborado no primeiro ano de mandato, Sim. ou seja, o primeiro ano de mandato, todo governante está cumprindo o que foi determinado pelo plano plurianual anterior, né? Ele vai ter que, diante desse plano plurianual, ele fazer a lei de diretrizes orçamentárias, que é o que? Olha, eu planejei, por exemplo, eu planejei, não está vindo um exemplo assim, simples, mas eu planejei isto, né, para os próximos 4 anos. Esse planejamento vai ampliar a rede de energia elétrica para as comunidades carentes. Sim. Eu estou planejando isso aqui. Vai demorar praticamente 2 anos, né? Quais os recursos que eu vou utilizar para isso, para ampliar isso? Nós vamos na lei de diretriz orçamentária. A lei de diretriz orçamentária vai dizer, olha, para essa expansão, nós vamos gastar X milhões de reais. Né? Tudo bem, está ali, tá ali destinado. Sim. Né? A outra é a lei orçamentária, porque anualmente ela vai dizer, olha, realmente nós vamos implementar esse programa, né, de expansão da rede elétrica. E o recurso vem O recurso já está destinado na lei de diretrizes. Vamos implementar. Ah, não, nós não vamos implementar agora. Não tem problema, está lá na lei de diretrizes orçamentárias. Não implementou agora. O ano que vem vai ter que ser refeita a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento. Então é todo um processo, né, formal, toda uma formalidade para E é um processo bem rígido, bem constituído e eficiente, né? Porque temos, teoricamente, Congresso para poder, o Legislativo para fiscalizar, temos os tribunais de contas para fiscalizar também, né? Mas, né, a gente vê que falta alguma coisa, falta algumas mudanças, falta alguma vigilância, de estrutura, falta alguma mudança estrutural para que possamos colocar o Brasil economicamente em ordem. Lógico, dependemos da conjuntura internacional também, né? Mas internamente nós passamos por diversos problemas e há nesse caminho, explicado pelo doutor Geraldo, vários erros e vários vícios. Essa foi a conjuntura econômica, política e econômica pública. Na próxima entrevista, nós vamos tratar da conjuntura jurídica, né? Que aí é outro ponto que é importante para você conhecer como que acontece a gestão do Estado em nosso país. Geraldo, estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez eu agradeço pela sua disponibilidade e por mais uma aula que nos dá aqui, dessa vez de economia pública. Eu é que agradeço a você, Márcio, e eu espero que esses programas estejam sendo de utilidade para a população entender um pouco mais como é que funciona a máquina administrativa. Né? E começar a cobrar mudança, não mudança superficial, mas mudança na estrutura, né, do nosso sistema de administração pública. Porque é muito comum a gente ouvir assim, dinheiro público é dinheiro de ninguém. Não, é dinheiro de todos nós. A gente não tem condição de medir qual é o tamanho do seu, qual é o tamanho do meu. Mas no momento que eu chego no supermercado e compro 1 quilo de arroz, eu depositei ali uma parcela do tributo, né, para ajudar nessa organização da comunidade. Todos nós temos que conhecer, buscar esse conhecimento. Exatamente. Não é durante uma discussão de campanha, não é que é dinheiro de ninguém, não é nosso, né? São esses assuntos que devem ser abordados pelos candidatos e cobrados por você, eleitor. Então, Geraldo, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista pela TV Kefas ou pela Rádio Por um Mundo Melhor. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro. Até o próximo Kefas Entrevista.